Olá, meus irmãos e minhas irmãs, mais uma vez de volta com os nossos estudos. Hoje vamos falar da 47ª pergunta. Como se humilhou Cristo na sua concepção e nascimento? Cristo humilhou-se na sua concepção e nascimento, em ser, desde toda a eternidade, o Filho de Deus no seio do Pai. Quem o aprove, no cumprimento do tempo, tornar-se filho do homem, nascendo de uma mulher de humilde posição, com diversas circunstâncias de humilhação fora do comum. Temos aqui os textos de referência, o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 14 a 18, e Lucas, capítulo 2, versículo 7. Veja o que João diz. E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, no meio cheio de graça e de verdade. E vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. E o versículo 18 diz que ninguém jamais viu a Deus, o Deus unigênito, que está no seio do Pai, é quem o revelou. Aqui, meus irmãos, é para lembrar que o ensino teológico sobre este versículo estabelece a união hipostática, isto é, a crença de que Jesus é plenamente Deus e plenamente homem. É uma só pessoa, sem confusão ou mistura de naturezas. Fez-se carne, meus irmãos. Aqui se enfatiza que Cristo não apenas pareceu humano, mas assumiu a natureza humana real, sujeita a cansaço, fome e dor, mas sem pecado. É o que chamamos de estado de humilhação. Habitou, o termo grego aqui remete a fazer tabernáculo. Assim como a glória de Deus, o Shekinah, habitava no tabernáculo no deserto, Jesus é o novo e definitivo tabernáculo. Deus não está mais distante. Ele está presente de forma visível e tangível. O grande teólogo Calvino destaca que esses dois atributos resumem o que recebemos em Cristo, que é a graça anula nossa condenação e a verdade cumpre todas as sombras e promessas do Antigo Testamento. O versículo 18 de João, capítulo 1, diz que ninguém jamais viu a Deus. O Deus unigênito que está no seio do Pai é quem o revelou. Aqui, meus irmãos, vamos destacar a epistemologia reformada, como conhecermos o que conhecemos sobre Deus, o que é a invisibilidade de Deus. A tradição insiste na transcendência de Deus. Por causa da nossa queda e finitude, não podemos subir até Deus por nossa própria razão ou misticismo. O termo revelou vem do grego, de onde vem exegese. Jesus é o exegeta do Pai. Ele não apenas fala sobre Deus, ele explica, interpreta Deus para nós através da sua própria existência. A ênfase aqui onde o Deus unigênito é na divindade ontológica de Jesus. Ele tem autoridade para revelar o Pai, porque ele compartilha a mesma essência. É para dizer, meus irmãos, aqui é onde temos a grande confiança na revelação escrita. Se Jesus é a palavra, o Logos, encarnada, nós o encontramos hoje na palavra escrita, que é as Escrituras. A aplicação prática aqui, meus irmãos, é a centralidade da Bíblia na vida cristã, pois é ali que Cristo é desembrulhado para nós. Aqui também aprendemos a rejeição de ídolos. Se somente Cristo revela o Pai,
Qualquer tentativa de encontrar Deus fora de Jesus, em filosofia, outras religiões ou experiências puramente emocionais, é considerada fútil e perigosa. E nesse nós temos a segurança e consolo. Saber que o Verbo se fez carne significa que Deus entende a nossa condição humana e isso traz conforto nas provações, pois temos um sumo sacerdote que se compadece de nós. Hebreus 4,15. Adoção. No pensamento de teólogos como puritanos, a glória de Cristo, mencionada no versículo 14, é o que nos permite ser adotados. Ele se tornou filho do homem para que nós nos tornássemos filhos de Deus. É importante lembrar que, embora a visão reformada enfatize a soberania de Deus, ela não anula a responsabilidade humana de responder à graça e verdade manifestas em Jesus. Já Lucas 2,7 diz que e ela deu à luz o seu filho primogênito, enfaixou-o e o deitou numa manjedoura, porque não havia lugar para eles na hospedaria. Aqui, meus irmãos, a ênfase recai no primogênito e aliança. Na visão teológica, Jesus nasce como o herdeiro de todas as promessas da aliança. Ele é o nosso Adão que vem para cumprir o que o primeiro falhou. O facto de o herdeiro de tudo ser colocado em uma manjedoura sublinha que o seu reino não é deste mundo. João Calvino destaca 2 pontos fundamentais. A manjedoura representa a profundeza da condescendência divina. O Verbo por quem o universo foi criado sujeita-se a ser contido por tábuas de madeira e palha. A estalagem. A falta de lugar na estalagem simboliza a rejeição do mundo. O sistema humano, político, social e religioso não tem espaço para o seu Criador. E é nisso, meus irmãos, em Lucas 2,7, vamos aprender o valor de que é comum e humilde. Porque nós vivemos em uma cultura que idolatra o espetáculo e a grandeza. Lucas 2,7 nos ensina que Deus opera através do que é comum, pequeno e desprezado. Você não precisa de circunstâncias extraordinárias ou reconhecimento público para que Deus esteja agindo na sua vida. A presença de Deus é real mesmo em seu estábulo particular. Se não havia lugar para eles na estalagem, a pergunta prática para o cristão hoje é sobre as prioridades. Muitas vezes nossas vidas estão tão cheias de hóspedes, preocupações acadêmicas, ambições, entretenimento, que empurramos Cristo para a periferia. Aplicar Lucas 2,7 é fazer uma auditoria nas prioridades e garantir que o trono do coração não esteja ocupado por coisas secundárias. Para os reformados, meus irmãos, o berço já aponta para a cruz. Os panos que o envolvem na manjedoura prefiguram os lenços de linho que o envolveriam no sepulcro. E isso nos ensina a ter uma visão realista da vida cristã, meus irmãos. Se o nosso mestre começou sua jornada em humilhação, não devemos estranhar quando enfrentamos sofrimentos ou privações por causa do nome de Jesus Cristo. A glória cristã é precedida pela humildade. Ao olharmos para Lucas 2,7, lembre-se que a soberania de Deus não falhou naquela noite. Não foi um acidente não haver lugar na estalagem. Foi o plano deliberativo do Pai para mostrar que a salvação não vem pelo poder humano, mas pela graça que desce ao nível mais baixo para nos elevar. Ele se tornou pequeno para que você pudesse ser grande.
Ele foi envolvido em panos para livrar você dos laços da morte. Ele foi colocado na manjedoura para colocar você no altar do céu. Dizia Ambrósio, o grande teólogo. Que o Senhor nos abençoe.